Muito bem, a gente está hoje tendo uma noite muito especial com a presença do coral do IAESC, mas a gente precisa encerrar uma série de pregações que nós começamos há duas quartas anteriormente, né? Em duas quartas anteriores. Começamos aqui uma série de 3 mensagens, já fizemos 2 delas, sobre o tema da salvação, a obra da salvação. E hoje nós vamos finalizar então essa série, essa pequena série de 3 mensagens. Se você está vindo hoje a primeira vez, talvez você possa ficar assim, oh, mas eu não entendi isso aqui. Porque você vai compreender melhor se você assistir as outras mensagens. Então eu aconselho que depois você entre na internet, no nosso canal do YouTube, e você assista os outros 2 sermões, para você compreender melhor. Mas a mensagem de hoje é relativamente simples, é a parte final, é o estágio final da salvação, e eu vou contextualizar para que todos possam compreender, pelo menos de uma forma mais resumida, mais simples. Então abra as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Esse texto aqui foi o texto base para todas essas 3 mensagens. Diz assim: assim pois, Filipenses 2, 12. Assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa foi a frase base para essas 3 mensagens. O apóstolo Paulo aqui dá um conselho para nós. As músicas que foram cantadas falam também dessa alegria de salvação. A música que o coral vai cantar no final fala disso também. E Paulo dá um conselho para nós aqui. Vocês devem desenvolver a vossa salvação. Salvação é um assunto bem complicado. Na verdade, deveria ser muito simples, mas quando a gente pensa nesse tema, quando a gente pensa na nossa salvação, quando eu penso na minha salvação, sempre vem a dúvida: será que eu estou salvo mesmo? E a nossa falta de compreensão sobre esse assunto faz a gente ficar muitas vezes dentro de uma prisão, dentro de uma prisão de dúvidas, questionando se realmente Jesus nos salvou. O pecado, os pecados que nós cometemos, o pecado que habita em nós faz a gente pensar que não há esperança, os constantes fracassos, quedas que sofremos na nossa vida, às vezes faz a gente pensar que não tem solução, essa coisa não é para mim. E às vezes essa vida de constante levanta e cai, faz a gente ficar aprisionado nessa sensação de perdição. Então a gente precisa entender o que é a salvação, o que é a obra da salvação, as coisas que envolvem a obra da salvação. E para a gente relembrar alguns pontos importantes, quero relembrar 3 pontos aqui para você contextualizar. Primeiro de tudo, a obra da salvação, de acordo com esse texto, é algo muito abrangente, não é algo estático. Paulo diz: vocês devem desenvolver a vossa salvação. Ou seja, a salvação ela é algo abrangente, dinâmico e que está em movimento. Nós falamos que ela envolve 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. O passado a gente chama de justificação. É aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. No presente é aquilo que essa salvação, esse ato de Jesus, hoje traz como resultado, que a gente chama de santificação. É um processo, é o dia a dia, é uma caminhada com Jesus. E a salvação também tem um desdobramento futuro, que nós chamamos de glorificação. Veja, não é uma equação matemática. Justificação mais santificação igual a salvação. Não. Tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Não há nada que nós possamos fazer que acrescente algo à salvação.
Não há nada que nós possamos fazer que nos dá pontos para sermos mais salvos do que outros. Às vezes a gente sente que precisa fazer para, assim, de alguma forma, né, na nossa mente sentir que está salvo. Mas tudo que era preciso, Jesus já fez aonde? Na cruz. Estudamos bastante sobre isso. Isso a gente chama de justificação, é Jesus perdoando, mudando o nosso status diante de Cristo. É Jesus nos declarando justos. Mas essa salvação operada na cruz do Calvário, a justificação operada na cruz do Calvário, ela tem desdobramentos. No presente, santificação, e no futuro, o que a gente chama de glorificação. Falamos na primeira quarta sobre a justificação, e entendemos que tudo o que precisava Jesus já fez, pagando pelos nossos pecados. A nossa vida é uma vida marcada por muitos erros, muitas falhas. Não existe um santo sequer sobre a terra. No nosso livro de registros de pecados do céu, a gente tem ali uma enciclopédia Barça contra nós, muita coisa registrada. Não tem como a gente, diante de Deus, receber salvação, a não ser pelo que Cristo fez na cruz. Jesus na cruz troca de lugar por nós, Ele pega todos os nossos pecados, assume isso e nos dá um documento em branco, escrito justo, salvo, perdoado, quitado, pago. Foi o que Cristo fez na cruz. Na outra quarta passada, falamos sobre a santificação. E santificação é o resultado de eu entender essa graça. É o que acontece após eu receber uma dádiva muito grande, um presente muito grande, algo que me deixou muito feliz, que tocou no meu coração. Existe um desejo de retribuir, existe um desejo de gratidão, de demonstrar gratidão por aquela bênção que a gente recebeu. E após compreender o que Cristo fez na cruz, um sentimento vai tomar conta de nós. Desejo de agora se aproximar mais e mais de Deus e de se afastar do pecado. E aí começa essa jornada de caminhada, uma caminhada aqui nessa terra, onde nós vamos nos afastando do pecado e nos aproximando de Deus. Tudo isso por amor, como resposta, simplesmente como resposta. A isso damos o nome de santificação. No entanto, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter fraqueza, nós vamos ter falhas, vamos em alguns momentos tropeçar, porque pecado não é apenas um ato que eu cometo, não é apenas a transgressão de uma regra, é sim, mas é mais do que isso, é mais profundo do que isso. Pecado é uma condição, existe uma mancha no nosso coração, a Bíblia chama de dolo, algo que é um desvio de conduta. Então ela sempre está ali à espreita, ainda que eu possa me libertar de pecados que são rebeldia contra Deus, abertos, sempre vai acontecer que eu vou estar ali predisposto, ou algo vai estar ali sempre me chamando a atenção, uma fraqueza, uma tentação. Então a gente entra no terceiro ponto. Ellen White fala que até Jesus voltar, até enquanto durar a nossa vida, nós teremos que subjugar o nosso próprio eu e caminhar nessa senda chamada santificação. Por fim, vem o terceiro ponto, que é a glorificação. É algo que vai acontecer no futuro, é um desdobramento futuro da salvação. E eu gostaria de hoje falar com vocês rapidamente sobre esse tema, em poucos minutos. Esse tema é relativamente simples, e eu quero dizer para vocês o que é glorificação. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, 18 até o 25. Romanos. Paulo dedica esse livro para falar sobre esses três pontos. Ele fala sobre justificação, fala sobre santificação, e a partir do capítulo 8 ele dá vislumbres e fala também sobre a glorificação. Romanos 8, 18 até o 25. Muito bem. O que é glorificação? Vamos lá. Porque para mim tenho por certo os sofrimentos do tempo presente, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectação
da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos em nosso íntimo. Ou melhor, e não somente ela, mas nós também, que aguardamos a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui Paulo fala um pouquinho sobre esse tema e dá uma base para a gente interessante, para a glorificação. Glorificação é o desdobramento futuro e final da obra de salvação. Paulo aqui começa o texto dizendo o seguinte: olha, o sofrimento momentâneo que a gente tem, essa vida de luta, de pecado, não se iguala. Não tem como a gente comparar toda essa vida, sei lá, 70, 80, 90, alguns vivem 100 anos. E é uma vida sofrida de levantar e cair, levantar e cair. A vida espiritual também, de momentos de vitória, momentos às vezes de fracasso. É uma vida angustiante, que faz a gente gemer de vontade de sair disso, de finalmente alcançar a vitória, de passar por toda essa vida de sofrimento. Paulo diz o seguinte: essa vida de sofrimento momentânea não dá para comparar com a glória futura, com aquilo que Cristo vai dar para nós, com o presente que Cristo vai dar para nós. Depois ele diz o seguinte: toda a criação aguarda muito, com muita ansiedade, com agonia até, a libertação do cativeiro da corrupção. E ele diz aqui que não apenas nós, mas a criação toda, o nosso mundo inteiro, vive essa espera por esse momento em que toda a criação, não só a criação, a natureza, mas também nós, seres humanos, seremos libertos do cativeiro da corrupção. Olha como Paulo fala aqui, cativeiro da corrupção, é um cativeiro. Existe em nós algo que nos faz ser seres corruptos por natureza. E isso constantemente nos prega peças. Paulo diz: aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero, isso faço. É uma batalha intensa, é uma luta intensa. É um cativeiro que a gente vive. E Paulo vai dizer: a natureza toda aguarda o momento da libertação desse cativeiro. Depois ele vai dizer o seguinte, que toda a criação e nós também aguardamos a redenção do nosso corpo. Um corpo não apenas fisicamente, mas também moralmente doente. Toda a natureza, não apenas nós, todo o planeta Terra. E aí ele diz o seguinte, que toda a criação será redimida pela glória dos filhos de Deus. Aí aparece a palavra glória. Nós poderíamos usar aqui a glorificação dos filhos de Deus. E aí Paulo diz, isso é uma esperança para o futuro. Nós devemos aguardar isso com paciência. Com paciência. Aguarda, porque isso vai acontecer, isso vai chegar. Filipenses 3, verso 21. Vai um pouquinho mais à frente na sua Bíblia. Filipenses 3, verso 21. 20 e 21. De novo Paulo vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É ali que nós temos a nossa esperança, é lá que é a nossa pátria. Nosso coração deseja isso. E aí ele dá uma promessa, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. De novo a ideia de um corpo deteriorado, humilhado pelo pecado, por essa vida de angústia, de constante luta. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Seremos iguais a
a Deus, teremos um corpo parecido com o dele, revestido de glória. E aí ele conclui: segundo a eficácia do seu poder. Deus vai fazer isso, esse milagre, através do poder dele. Nós esperamos esse momento aí, quando finalmente toda a luta vai ser vencida, quando finalmente a gente vai alcançar a linha de chegada. É isso aí, a glorificação é esse momento final, desdobramento final, quando toda essa vida de angústia, de luta contra o pecado vai encerrar. Quando a gente vai ser revestido de um corpo glorificado, vamos dizer assim. Quando Deus vai nos libertar do cativeiro da corrupção. Quando Jesus um dia vai se revelar e vai voltar a essa terra. Naquele momento, nós teremos então, finalmente, o desdobramento final da salvação. Mais do que isso, a glorificação é um momento de transformação total e de vitória completa sobre o pecado. Eu quero ler mais um texto com vocês, 1 Coríntios, e esse talvez seja o mais conhecido sobre esse tema da glorificação. 1 Coríntios capítulo 15, abra sua Bíblia, me acompanha aí. 1 Coríntios 15, 50 a 56. Esse texto é bem esclarecedor, Paulo explica muito bem para nós, para a gente entender bem o que é isso, que vitória final é essa. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então Paulo aqui começa dizendo, filho, não tem como essa carne que a gente habita, esse corpo corrupto que a gente habita, herdar o reino de Deus. Então ele vai dar uma promessa para nós. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou melhor, nem todos morreremos, Paulo está falando da morte, mas todos seremos transformados, num abrir e num fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário, é preciso que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, Paulo repete bastante isso, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus, verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito claro, né? Paulo diz assim, olha, não tem como esse corpo corrupto e esse corpo mortal. Quando Paulo fala corrupto, ele está falando de algo interno, de uma doença no coração, de uma tendência natural para o pecado. Quando Paulo fala mortal, ele está falando da saúde física, de um corpo enfraquecido por viver nesse mundo e que em algum momento morre. Paulo diz, um dia, quando Cristo voltar, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar, já incorruptíveis. Essa cena é narrada em 1 Tessalonicenses 4,16. E nós, os vivos, em um abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E aí a gente vai poder dar aquele brado de vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Jesus Cristo, que nos dá a salvação. Amém? A glorificação é um momento onde vai acontecer uma transformação total, aonde a nossa vitória vai estar completa contra o pecado. Um salva-vidas, ele dizia o seguinte para uma turma de pessoas que estavam ali recebendo um treinamento, e ele dizia, para você salvar uma pessoa precisa fazer 3 coisas. Quando alguém está se afogando, primeiro você precisa tirar a pessoa da água.
Depois que você tira a pessoa da água, você tem que tirar a água de dentro da pessoa. E depois que você tira a água de dentro da pessoa, você precisa reanimar, devolver a vida para essa pessoa. É mais ou menos assim que a salvação acontece. Primeiro, Jesus nos tira da escravidão e dessa condenação que existe sobre nós, chamado pecado. Depois, Cristo vai tirando o pecado de dentro de nós, constantemente. E por fim, Ele nos devolve vida e vida eterna. Enquanto estivermos aqui, enquanto andarmos nesse mundo, estaremos assim, como presas do pecado. Tanto na parte física, do sofrimento, da morte, quanto na parte moral, porque temos as tendências, as tentações, elas não vão parar de nos assediar. Mas quando Cristo voltar, finalmente tudo isso vai estar resolvido. Vamos receber um novo corpo, vamos ser revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. E aí a gente vai poder afirmar, agora sim, cruzei ali a final. Eu acho muito bonito o que diz lá em 1 Coríntios 13, verso 12. Olha só que lindo esse texto. Esse é o capítulo do amor, vocês lembram? E no finalzinho ele dá uma informação preciosa. 1 Coríntios 13, verso 12. Diz assim, ó: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Paulo diz o seguinte: tudo que a gente consegue ver hoje, por causa desse pecado sobre Deus, é como a gente contemplar o nosso rosto num espelho. Claro que hoje o espelho que nós usamos é um espelho perfeito. A gente vê exatamente a nossa imagem num espelho. Na época, lá em que Paulo escreveu, o espelho não era assim, o espelho era feito de bronze ou de ferro. E quando a pessoa colocava aqui aquele ferro na frente, aquela placa de ferro, o máximo que ele conseguia ver é uma imagem distorcida, retorcida dele. E aí Paulo diz, o máximo que a gente consegue hoje é isso. A gente consegue contemplar Deus como por um espelho, uma imagem retorcida. Mas um dia, quando Ele nos revestir de incorruptibilidade, quando Ele nos revestir de imortalidade, quando Jesus voltar, nós vamos ter acesso completo a Deus. Nós vamos poder ver Deus face a face. Deus vai compartilhar com Ele da sua glória. E aí nós voltaremos ao que era lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva tinham acesso a Deus. Quando Adão e Eva conseguiam falar com Deus face a face. Quando Adão e Eva se encontravam com Deus e conversavam, ouviam a voz de Deus, podiam ali, abraçar Deus, ter um momento íntimo com Ele, como um pai conversa com um filho. Tudo que podemos hoje é contemplar Deus como por um espelho. Mas quando Jesus voltar, aí seremos completamente vitoriosos sobre o pecado. E não apenas estaremos moralmente perfeitos, mas agora teremos um corpo imortal para viver com Jesus do jeito que Ele fez nós para vivermos. Amém? Isso é a glorificação. Para a gente fixar, para você entender, para você compreender o raciocínio, trouxe alguns slides aqui, para a gente entender melhor agora, comparando glorificação, santificação e justificação. Pode passar o próximo slide. Justificação é o ponto de partida. Santificação é o caminho a percorrer. Glorificação é a linha de chegada. Justificação é a lavagem das vestes. Santificação é o andar com as vestes brancas. Glorificação é entrar nas bodas do palácio real. Justificação nos faz sair do poço de pecado. Santificação nos guarda de cair novamente nele. E glorificação nos faz desaparecer, ou melhor, faz desaparecer o poço.
Justificação é a justiça divina imputada ao pecador. Santificação é a santidade divina comunicada ao crente. E glorificação é a glória divina partilhada com o santo. Santificação é o ladrão na cruz. Melhor, justificação é o ladrão na cruz. Santificação é Enoque andando com Deus. Glorificação é assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. A justificação é Cristo na cruz do Calvário. A santificação é Cristo no trono da graça. E a glorificação é Cristo em sua segunda vinda em glória e majestade. Justificação é: eis que já está são. Santificação é: vai-te e não peques mais. Glorificação é: não haverá lembrança das coisas passadas. E finalmente, justificação é fazer o barco afundado flutuar. Santificação é viver, ou melhor, é a viagem de barco até o ponto desejado. E glorificação é a chegada ao porto da salvação. Amém? É Deus trabalhando em todos os momentos para nos resgatar. Deus trabalhando em todos os momentos para operar essa salvação na nossa vida. Ele agiu na história, Ele trabalha hoje e no futuro Ele vai concluir essa libertação total do pecado. Apocalipse 21, verso 5, João diz o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Deus, Ele quer recriar tudo de novo. Ele quer fazer tudo de novo. Um dia Jesus vai voltar a essa terra. E aquela cena que a gente contempla aqui, apenas como um desenho, um dia vai ser uma realidade. E a gente vai poder tocar nas mãos do nosso Deus. Que a gente contempla hoje, através da Bíblia, através de uma mensagem, a gente vai poder, face a face, conversar com esse Deus. E quando Jesus voltar a essa terra, todo pecado vai ser destruído, toda maldade vai ser aniquilada, toda tendência vai ser desfeita, toda maldade no coração humano vai sumir. E finalmente Jesus vai dar a vitória completa. Às vezes a gente cansa de viver nesse mundo. Quando Jesus voltar, Ele vai dar o descanso. Ele vai finalmente concluir o bom trabalho que começou. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte em tudo isso? Você pode estar se perguntando: tá, mas eu quero saber o que eu tenho que fazer. Quero saber como eu entro nessa história. De que forma eu posso me engajar nisso aí. É o último texto que eu quero ler com vocês. Depois o coral vai cantar mais uma música para nós encerrarmos. Lucas, capítulo 21, verso 19. É um texto muito simples, pequenininho, mas que é um segredo imenso para eu e você chegarmos lá. Para eu e você estarmos em pé naquele dia. Para eu e você contemplarmos com os nossos olhos toda essa maravilha. Lucas 21. Isso, o coral que quiser vir, já pode vir se preparando. Lucas 21, verso 19, anote esse texto na sua Bíblia. Diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverança, perseverança. Para mim, queridos, essa é uma das palavras mais importantes da Bíblia. Perseverança, é uma mistura de persistência, alguém que não desiste, que não para, que continua, que se levanta, que vai em frente, que bate mais uma vez, que dá mais um passo, que cava mais um metro, que não para, com confiança. Alguém que não confia em si próprio, alguém que não olha para a sua própria força, mas que olha para a força do Pai. É continuar olhando para Cristo, como Paulo disse, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Precisamos de perseverança.
Às vezes o pecado joga na nossa cara o rótulo de perdedor, fracassado, alguém que não tem jeito. Você não tem jeito, você é muito pecador. Você toda hora fracassa. Vai aí, pede perdão para Deus e depois vai ali e cai de novo. Você toda hora magoa o coração de Deus. Você não presta. O pecado gosta de fazer isso com a gente. O inimigo gosta de fazer isso com a gente. Ele gosta de iludir a gente com os prazeres desse mundo, com as luzes desse mundo, e depois ele gosta de acusar. Ele gosta de fazer a gente se sentir um lixo. E é possível que, às vezes, o pecado faça isso com você. É possível que você se sinta, muitas vezes, um fracasso, ou até muito impuro. Você precisa lembrar, Jesus Cristo nos justificou. Diante de Deus, Ele mudou o nosso status. Diante de Deus, não somos em Jesus mais pecadores. Somos perdoados. Amém? Diante de Deus, em Jesus, somos perdoados. Jesus Cristo está trabalhando em nós. Está construindo algo em nós. Estamos em obras. O Espírito Santo está agindo na nossa vida. As constantes vitórias e fracassos fazem parte do crescimento, do desenvolvimento. E finalmente, Jesus Cristo vai voltar para coroar. E Ele vai nos dar a vitória final. Nós só precisamos, o quê? Perseverar. Perseverar. Diz que um dia 3 jovens procuraram um pastor. E esses 3 jovens queriam entender um texto da Bíblia. Pastor, a gente quer entender esse texto aqui. Essa passagem bíblica que a gente não consegue entender. A passagem diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Como assim? Como que eu posso me encher do Espírito Santo? Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Aí o pastor pegou uma peneira grande, aquela de peneirar ali arroz, quem lida mais com o interior conhece aquela peneira grande, e disse: olha, façam o seguinte, peguem essa peneira, vão até o rio, e quando vocês encher de água, conseguir encher essa peneira de água, vocês vão descobrir a resposta. Os meninos saíram assim meio, o pastor está doido, como assim? Mas foram até o rio e ficaram lá muito tempo. Enchiam a peneira, tiravam e ela logo, pelos furos ali, se esvaziava. Até que 2 disseram assim: quer saber? Esse pastor ficou louco. Eu não vou ficar aqui fazendo papel de bobo. E resolveram ir embora. Mas um deles foi perseverante, continuou lá. E ele tentava. Colocava água na peneira, tirava e a peneira esvaziava. Algum tempo depois o pastor apareceu. E ele ficou surpreendido ao ver que um deles tinha perseverado. Estava lá tanto tempo tentando encher a peneira de água. E o menino, quando olhou o pastor, disse: pastor, não tem jeito, não dá, pastor. Não dá para encher a peneira de água. Olha só, toda vez que eu encho, ela vai embora a água. Não tem como. E aí o pastor olhou assim, de uma forma bem tranquila e disse: tem sim, meu filho. Só tem uma maneira de você deixar essa peneira cheia d'água. É mantendo ela mergulhada na água. Se você mantiver essa peneira mergulhada na água, ela vai permanecer. A hora que tu tirar da água, ela esvazia. Ou seja, para você ser cheio do Espírito Santo, para você ter uma vida vitoriosa em Jesus, você só vai conseguir se você permanecer, se você continuar mergulhado nele, se você continuar entregue nas suas mãos. Só há uma maneira. Você precisa permanecer mergulhado no Espírito Santo. Você precisa permanecer mergulhado no amor e na graça de Jesus. Perseverar, continuar, permanecer. E a vitória é nossa. Amém? Eu não sei como está a tua vida hoje.
que você está trazendo aí no teu coração? O que o pecado está dizendo para ti? O que os teus atos estão dizendo para ti? Mas Jesus hoje está olhando com um sorriso bem grande e dizendo assim: filho, eu estou aqui, você só precisa permanecer. Logo eu vou voltar a essa terra. E toda essa vida, ela vai ser passada. O coral vai cantar uma música agora sobre a volta de Jesus, sobre esse momento em que nós vamos ver o nosso Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje: quantos aqui gostariam de permanecer mergulhados no Espírito Santo? Permanecer mergulhados no amor do Pai, na graça de Jesus. Perseverar e aguardar esse dia com o coração ardendo, com o coração desejoso. Caminhar essa caminhada com perseverança e esperar o dia em que Jesus vai dar a vitória. Quantos aqui gostariam de nessa noite dizer isso para Jesus? Bom, você vai ter a oportunidade de falar isso direto para Deus, através da música. Ouça a música e converse com Ele. Faça planos para permanecer mergulhado no amor e na graça de Jesus, e para estar preparado, para estar em pé, simplesmente em pé, quando Jesus voltar. Está
Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar em pé. Vamos orar a Deus para encerrarmos o nosso culto dessa noite e entregar o nosso coração a Jesus, clamar a Ele para que Ele nos dê essa perseverança, esse desejo de permanecer mergulhado no seu amor e aguardar esse dia tão lindo, quando a gente vai finalmente receber a vitória final. Pai querido, nós queremos Te louvar, Senhor, por essa noite tão abençoada, onde ouvimos aqui músicas lindas por esse coral. E também, Senhor Deus, pudemos abrir a Tua palavra, entender que o Senhor é um Deus que nos ama apaixonadamente, Senhor. Não temos dúvida disso. Quando vamos à Bíblia, é um Deus que faz de tudo para nos salvar. É um Deus que nunca desiste de nós, que sempre insiste em nos alcançar. Um Deus que não mediu, Pai, nenhuma consequência, foi até as últimas, a morte, para nos livrar da condenação do pecado. Nos justificou na cruz, pagou a nossa dívida. E graças a isso somos aceitos por Deus. Somos inocentes diante de Deus. Graças ao que Cristo fez por nós na cruz, graças ao que o Senhor fez por nós na cruz. Mas não apenas isso, o Senhor está trabalhando na nossa vida, Senhor Deus. Todos nós aqui estamos numa caminhada, Pai, que às vezes é uma batalha, às vezes é uma luta, às vezes sentimos fracassados, às vezes sentimos que não vamos chegar lá, às vezes nos sentimos indignos e impuros. O inimigo nos joga, Senhor Deus, para essa escravidão da corrupção. Mas obrigado, Pai, porque um dia o Senhor vai voltar. E aí sim, Senhor, toda luta findará, tudo será feito novo, receberemos um corpo incorruptível, receberemos a imortalidade, teremos acesso total a Deus, face a face, vamos poder Te abraçar, Senhor. Mas enquanto estamos aqui ainda, Senhor, obrigado porque nós só precisamos ser perseverantes, permanecer, só precisamos, Senhor Deus, continuar mergulhados no Espírito Santo, continuar mergulhados na Tua graça, continuar, Senhor Deus, mergulhados no Teu amor, Te buscando incessantemente, se entregando, e aqui estamos nós, Senhor, para nos entregar ao Senhor. Toma o nosso coração, aceita cada uma dessas pessoas preciosas. Tome aqui, Senhor Deus, esses jovens que cantaram tão bonito sobre a esperança da Tua volta e nos prepara para esse dia, que lá possamos nos encontrar todos aqui novamente. Senhor, nos dá essa fibra, essa perseverança, por favor, é o que nós Te pedimos, Te rogamos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a todos, obrigado coral, foi uma bênção, viu? Parabéns aí, pelas músicas tão lindas.